Vamos falar agora de complacência somática. A complacência somática, ela é um caminho de facilitação genético. Todos nós temos para descarregar toda a energia que está acumulada sobre o sistema orgânico, nervoso ou psíquico. É como um ladrão de caixa d'água. Ele vai, para que não transborde, ele vai escoar pelo ladrão. Cada pessoa tem uma quantidade de UEE, unidade de energia emocional. Então, uma pessoa pode ter 4.000 UEE, outra pessoa pode ter 8.000 unidades de energia emocional. Uma criança, ela normalmente tem unidade de energia emocional extremamente baixa. É por isso que ela é suscetível a muitos traumas, porque ela não tem aí uma quantidade interessante de energia, então qualquer coisa pode traumatizar. Mas dentro desta projeção, nós entendemos que quanto maior for o desenvolvimento emocional da pessoa, quanto mais evoluída ela for em termos de caráter, em termos de resistência, resiliência, em termos de compreensão, de amor, em termos de o ego que avalia ao invés do ego que sente, então ela vai ter menos escoamento deste processo, ou seja, ela vai utilizar menos a complacência somática. E vejamos quais são os 3 tipos e como eles funcionam. A muito aberto. Muito aberto é por meio de uma descarga involuntária através da somatização. Ela descarrega no organismo através de enfermidades em geral. Entretanto, muito aberto é muito rápida a descarga, é aberto o escapamento, vejamos assim, e vai descarregar no organismo de forma chocante. E isso vai ocasionar doenças mais agudas, doenças sem diagnóstico, por exemplo, como uma urticária sem ter tido uma alergia, um histórico de alergia, vai ser, por exemplo, uma enxaqueca sem explicação, vai ser, por exemplo, um problema da pele, seja qual for, vai ser um dor no corpo, por exemplo. Então, são doenças agudas que vão ser tomadas aí pela muito aberta. Já a média é bem mais lenta, essa descarga dessa drenagem aí de energia do UEE. Então, se essa pessoa tem 8.000 UEE, então ela fica naquela margem, ela fica sempre com o ego sendo ferido, sempre e há dias e depois meses e anos com aquela drenagem lenta no organismo. Então, rancor, ressentimento, falta de perdão, a vingança, enfim, todo esse tipo de descarga emocional negativa vai sendo drenada e escoada pelo organismo de forma muito lenta. E então esse tem como somatização, tem como consequência da somatização as doenças mais crônicas. Estamos falando de diabetes, estamos falando de câncer, estamos falando de lúpus, estamos falando de doenças que nós vemos aí na saúde de uso contínuo de medicamentos. Então são doenças que vão comendo a pessoa aos poucos. Depois nós temos finalmente a complacência somática fechada. Então, se está fechada para o organismo, para o orgânico, ela está aberta para o psique, para o psíquico, para o aparelho psíquico. E já aí nós, ao invés de termos doenças orgânicas, crônicas ou agudas, não teremos nenhuma das duas, teremos doenças psíquicas. Estamos falando de esquizofrenia, estamos falando de loucura mesmo, estamos falando aí de uma psicose, uma neurose obsessiva, compulsiva. Por exemplo, pessoas que têm mania de se lavar, de sujeira, pessoas que têm mania aí de não pisar na linha, pessoas que têm problemas de pânico, pavor, enfim. Então, já pode chegar até o extremo de estar num processo de loucura total. E aí nós vemos que quanto maior é este processo, mais resistência orgânica a pessoa tem. Quanto maior a diminuição do ego da pessoa, maior é a proteção do organismo dentro da parte orgânica. Bom, isso é complacência somática. Vamos agora para perspectivas do quantum de afeto e do afeto. Nós temos aí 4 perspectivas dele se localizar, de se locomover dentro do organismo,
dentro do aparelho psíquico. O primeiro é o quantum de afeto presente no pré-consciente. E como isso funciona? Existe uma alternância entre afeto e quantum de afeto, porque ele está indo sempre entre o consciente e o pré-consciente. Então nós estamos vendo que existe uma ressonância de energia ligada a uma representação do inconsciente, sendo do consciente para o pré-consciente, sendo que no consciente ele é ainda afeto e no pré-consciente quantum de afeto. Então ele está ainda se alternando dentro desses dois locais dentro do aparelho psíquico. Depois nós temos o quantum de afeto contido no inconsciente, somado a uma representação recalcada. Então o quantum de afeto estará sempre caracterizado ou caracterizando em uma representação recalcada no inconsciente. Simples assim. Quantum de afeto no inconsciente. Depois nós temos o quantum de afeto sobrecarregando o aparelho psíquico. Aí nós já temos algo diferente. Nós temos aí o aparelho psíquico desarmonizado e o ego não compreende a razão. Então, essas descargas constantes, como já explicamos dentro da complacência somática, está sempre baixo uma angústia, baixo um afeto, sempre baixo o quantum de afeto, sem qualquer tipo de explicação. Esse é a terceira perspectiva. A quarta perspectiva é uma já eliminação do afeto ou do quantum de afeto através de uma perlaboração e através da abreação e da catarse. Ok? Vejamos agora o que precisamos considerar. Consideremos o seguinte: o afeto caracteriza a qualificação e a quantificação da representação que atinge o ego enquanto está no consciente ou no pré-consciente. Então o afeto está dentro dessa, principalmente, quantificação. Quando vem do inconsciente de uma forma ligada a uma representação, então ele estará também quantificando. Se houver a interpretação, qualificando também essa representação do inconsciente. O quantum de afeto é apenas energia, ela está livre, desconhecida, independente, circula livremente dentro do inconsciente. Então, podemos dizer que essa energia vai circular de forma em que ele vai estar se ligando a várias representações, se deslocando entre elas, somatizando. Então, ele está sempre quantificando energia ligada a uma representação. Algo também importante, precisamos falar sobre considerar o Ramen. O que é Ramen? Ramen é uma energia que está ligado a uma não vivência, ou seja, um pensamento repetitivo de uma pessoa para ela mesma, sendo assim, ela é irreal, não pode ser evidenciado, ou seja, não existem provas de que este pensamento é real, porque ela não teve vivência. Isto é o Ramen. Normalmente surge por meio de vivências de fracassos, frustrações, culpas passadas, mas não é a própria representação, mas é sim um pensamento gerado por aquela experiência, um pensamento repetitivo. Então, vejamos aqui ainda que o Ramen ele vai aparecer após essa vivência. É uma argumentação negativa para justificar, racionalizar comportamentos negativos ou covardes. Ok? Então, ele está sempre carregado de emoções negativas. A palavra Ramen significa registro automático de uma memória emocionalmente negativa ou carregado por energia negativa. Ok? Então, dentro do Ramen, nós temos a repetição desses registros. Por exemplo, a pessoa vai dizer: sou feio, sou burro, sou incompetente, sou fracassado, eu não consigo. E essas energias ligadas em quantum acabam gerando este afeto e quantum de afeto. Mas volto a dizer, não é uma representação. A soma de excitação. Quando uma pessoa repete a mesma excitação, ela vai somando energia e quantum de afeto. Existe aí um acúmulo dessa quantidade de energia psíquica no sistema nervoso. Então, para entender de forma simples, nós vamos dizer que podemos considerar um lixão
o lixo é o representante psíquico, o metano é o afeto ou quantum de afeto ligado a este lixo, ou seja, é o gás que está ligado a este processo de lixão aí que nós entendemos. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.